terminei o livro Considerações. Realmente, esse livro, olha, foram vários tapas na minha cara, foram várias considerações, vários aprendizados. E é muito louco, porque eu terminei ele, eu fiquei muito triste dele ter acabado. E eu queria já começar a ler de novo pra entender tudo que eu li e tentar absorver um pouco mais. Mas eu sei que eu preciso me dar um tempo pra absorver algumas coisas. Nessa outra parte, a gente já tem um vídeo com a primeira parte. Não sei se isso será um spoiler, tá? Mas eu já vou te avisando que eu vou dar algumas considerações importantes sobre a história. Essa segunda parte que eu li, ela foca muito mais nos relacionamentos interpessoais, nos relacionamentos com as pessoas, no senso de comunidade e como isso se torna realmente o sentido da nossa vida. Também sobre essa ideia da gente viver pensando em algo muito grandioso. A gente sempre pensa em chegar no topo. Só que a gente esquece que a vida só acontece no agora. E por que ter essa ideia de sempre pensar no futuro ou no passado não faz sentido? Por exemplo, o passado você não pode fazer nada relacionado a ele. Então, seus traumas, seus medos, suas coisas, não é o que faz de você quem você é, porque a partir do momento que você entende que você é responsável pela sua vida, você pode fazer o que você quiser com ela. É você tomar o poder de você mudar o que você pode mudar, de você entender que o passado a gente não pode fazer nada relacionado a ele, o futuro a gente não consegue ver, e ele traz essa analogia a um teatro. Se você tá no palco, né, de um teatro, enfim, se tem uma luz abrangendo toda a plateia, você até consegue ver aonde a plateia começa e termina, né? Mas essa luz geralmente vai ser fraca porque você tá no palco, e quando tem um foco de luz em você, você não enxerga nem a primeira fileira. Ou seja, esse foco de luz seria o presente. Tô trazendo tudo bagunçado, mas é como tá funcionando aqui. Que, por exemplo, se você tenta focar no seu passado ou no seu futuro, vai ser uma luz muito fraca que você acha que está vendo alguma coisa. Você tem uma visão turva do que tá à sua frente, né? A plateia à sua frente. Mas quando você foca no aqui e no agora, que é o refletor que tá em você, você não vê nada. Você não vê passado e futuro, você vê o aqui e o agora e o que você faz com o que você tem no aqui e no agora. Então não faz sentido a gente buscar essa grandiosidade no futuro da nossa vida, chegar no topo da montanha, chegar no pico, no objetivo em si. A vida não é ter um objetivo em si, não é ter um grande sonho, isso faz parte, mas o que a gente tem agora é o agora, são os momentos que a gente vive. A vida é feita desses momentos que acontecem agora e a gente dá muita importância pro que já foi e o que ainda pode acontecer, o que vai acontecer, e a gente esquece que o presente é a única coisa que a gente tem. E ele traz muitas reflexões que realmente fazem muito sentido, que na hora eu, por exemplo, teve algumas argumentações que eu pensei assim, não concordo com isso, não faz sentido, não é assim, não é tão fácil assim. Só que no decorrer da história, quando você vai prestando atenção, ele vai te mostrando que realmente as coisas são muito mais simples do que a gente imagina. É tudo uma questão de coragem, de você tomar coragem pra mudar, você tomar coragem pra decidir, pra fazer aquilo aconteceu, para uma mudança. E é muito relacionado a gente se apegar às coisas que já aconteceram, como se isso fosse ditar o resto da nossa vida. Então, o meu passado foi de determinada forma, eu cresci assim, eu tive esse tipo de acontecimentos na minha infância, então isso vai determinar o resto da minha vida. Sou assim porque aconteceu isso. Tudo fosse determinado por isso. Então, é como se a gente for levar, né, isso certinho ao pé da letra, ninguém teria sucesso, ninguém que sofreu na infância teria sucesso, ninguém que passou por determinadas situações conseguiria superar isso. Então ele traz muito como uma questão de olhar com novos olhos para as coisas. A partir do momento que eu tomo a decisão de mudar a minha vida com o que eu tenho agora, toda a responsabilidade é minha. Não é do meu passado, não é da minha criação, não é do que aconteceu comigo, é como eu gerencio as coisas que aconteceram comigo, como que eu interpreto isso. Ai, cara,
Que livro maravilhoso, viu? Por que que a gente quer o tempo todo ser reconhecido? Porque a gente quer se sentir útil. O fato de você se sentir útil é você fazer algo que não interessa, não importa se aquilo está sendo visto ou não. Você está fazendo, você sabe que aquilo vai auxiliar alguém e isso te satisfaz. Só que o caminho mais fácil é você fazer algo, alguém te reconhecer por aquilo e você não vai precisar ficar fazendo tantas coisas, porque você já tá sendo reconhecido, sabe? Então o fato da gente fazer coisas pra se sentir útil pra alguém sem ser visto fazendo isso, como se não fosse tão importante pra gente, porque a gente tem essa necessidade de ser reconhecido, né? De ser elogiado. Se a gente vive a vida esperando ser reconhecido e elogiado, a gente vai acabar saindo do nosso rumo e fazendo coisas que agradem as outras pessoas para que sejamos reconhecidos. Agora, quando a gente passa desse momento, passa da vontade de ser reconhecido pra uma vontade pura de ser útil pra alguém, a gente não sai do nosso caminho. A gente vai fazer coisas que fazem sentido pra gente, que a gente sabe que serão úteis sem esperar que a gente seja reconhecido. Então, isso é a verdadeira felicidade pura e que traz realmente esse senso de ser útil, de ser comunidade, de ajudar as outras pessoas, de se sentir ajudado porque automaticamente as outras pessoas vão te ajudar. E fazer tudo sem esperar algo em troca, sem esperar que isso aconteça comigo também. Que eu fiz isso, porque quando você faz isso esperando algo em troca, não é genuíno, não é uma ação que você sente que é verdadeira. É algo que você está fazendo esperando algo em troca. E, né, e aí a gente já sabe que isso não satisfaz, porque a gente não tá sendo verdadeiro com as nossas escolhas e com o que a gente tá fazendo. A gente só tá fazendo esperando ser reconhecido ou esperando essa pessoa fazer um favor em troca. Só é possível ter uma consciência real do próprio valor quando você se sente útil a alguém. E aí ele ainda complementa, né? Você precisa dar o primeiro passo. Talvez as outras pessoas não cooperem, mas isso não diz respeito a você. Meu conselho é: comece sem levar em conta se os outros são cooperativos ou não. Então, quando você é genuinamente útil às pessoas, quando você sente que você faz as coisas de forma pura, verdadeira, genuína, é porque você não espera recompensa, não espera que seja reconhecido ou que o outro faça a parte dele. Você só faz a sua, sem esperar, sem botar expectativas nos outros, porque se você espera algo em troca, não é genuíno. E isso é muito difícil de lidar, né? É muito difícil da gente aceitar que a gente precisa fazer as coisas sem esperar que a gente receba de volta. É tipo, é injusto. E aí a gente chega numa parte também que ele bate muito na tecla da autoafirmação e autoaceitação, né? Da gente aceitar realmente quem a gente é. A autoaceitação é você aceitar quem você é, do jeito que você é, como você está e como você se sente no momento. Você precisa se aceitar para então gerar uma mudança. Só que se você não aceita quem você é muito difícil você se realizar. Porque você tá sempre buscando algo diferente de você. Você tá sempre se comparando com os outros, tá sempre tentando agradar os outros ou ser reconhecido e você não aceita quem você é. E aí a gente já pula uma parte muito legal que é a autoafirmação seria você dizer palavras convincentes a você, né? Eu sou forte, eu sou capaz de fazer isso, eu consigo. E aí, na autoaceitação, ele traz esse aceitar ser incapaz. Aceitar que você fez, não conseguiu, tá tudo bem, segue em frente. Ou tenta de novo, ou vai estudar pra melhorar, ou vai fazer algo diferente do que você já fez. Mas isso é autoaceitação. Não é você ficar sempre frustrado de eu sou capaz, eu consigo, aí você não conseguiu, aí você se detesta, aí você é burro mesmo, e aí eu não consigo nada. É realmente aceitar as nossas incapacidades, é falar, ok, não consigo, por enquanto não consigo fazer isso. E tá tudo bem, segue em frente. Continua com o plano, muda a rota. Então é muito legal essa ideia da gente aceitar as nossas incapacidades também, de não viver idealizando algo muito grande, muito eu sou capaz de tudo e você vive numa frustração de não aceitar as suas incapacidades, de não aceitar quem você é, pra então você dar um passo adiante e conseguir o que você quer. E quando você tem essa aceitação de quem você é, você vai conseguir focar no que você é capaz de mudar e não no que você não consegue mudar, não consegue fazer diferente.
Você não vai perder energia focando em coisas que deram errado. Você vai aceitar que deu errado e aí vai tentar de uma maneira diferente. Você não vai ficar batendo na mesma tecla e gastando energia o tempo todo com a mesma coisa. E aí entramos neste ponto. Nos ensinamentos do judaísmo há a seguinte história: se existem 10 pessoas, uma delas irá criticá-lo, não importa o que você faça. Essa pessoa irá detestá-lo e você não aprenderá a gostar dela. Em seguida, você vai encontrar duas com quem se dará bem em tudo, de cara. Irá combinar perfeitamente. Vocês se tornarão amigos íntimos. As 7 pessoas restantes não vão se encaixar em nenhum desses dois tipos. O que fazer? Se concentrar na pessoa que te detesta, prestar mais atenção nas duas que o adoram, ou se concentrar na maioria, as outras 7? Uma pessoa sem harmonia de vida verá apenas a pessoa que a detesta e julgará o mundo com base nela. Isso aqui não precisa nem de explicação. Concordamos? Concordamos. E aí eu lembro que eu comecei a refletir sobre uma parte que ele fala de ser autocentrado, né? O que seria uma pessoa autocentrada. Pessoa que foca nela, que tudo que ela faz tem que gerar um retorno pra ela e tudo mais. E ele entra numa questão um pouco mais a fundo, que é quando a gente se preocupa muito com o que os outros vão pensar da gente. E aí a gente tem uma ideia equivocada de quando a gente pensa, a gente idealiza o que os outros vão pensar da gente, tá pensando, a gente tá focando no outro, né? O que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, mas não. É a ideia mais autocentrada que existe, porque o foco não está nos outros, está em a percepção dos outros sobre nós. O que os outros vão pensar que nos atinge, ou a ideia que o outro vai gerar sobre mim. Então eu não tô pensando no outro, eu estou pensando em mim, apenas em mim. O que isso vai gerar em mim? Colocando os outros em primeiro lugar. Eu tô sempre colocando a mim mesma, o meu medo de desagradar, o meu medo de não ser adequada para aquele ambiente, mas eu tô sempre focando em mim. Eu que estou gerando esse ser autocentrado, porque toda a preocupação se baseia em mim. E aí ele bate numa teclinha também que pegou muito em mim, que é o porquê que a gente sempre tem que ser especial. Por que a gente tem que ser tão especial? Por que a gente não consegue aproveitar a nossa normalidade de ser? E entra naquela história ali da gente sempre almejar coisas grandes, buscar estar no topo, ter sucesso, ser alguém, ser determinada coisa, ter determinada profissão. E a gente esquece que ser normal também tá aí dentro. Que a vida acontece no processo de ser normal. Então, enquanto eu ainda não sou tal coisa ou não tenho tal coisa, eu estou sendo normal. Só que a vida acontece só agora, não quando eu for especial. E a gente tem essa ideia de eu serei feliz quando chegar lá, eu serei muito foda, reconhecido quando eu tiver tal coisa. E a gente esquece que a gente só pode ser normal na nossa vida e aproveitar a vida conforme ela vai acontecendo. Viva como se estivesse dançando. Aproveita a dança, a música, porque a vida acontece, são feitas de momentinhos acontecendo agora, enquanto a gente é normal. E isso já entra muito na autoaceitação, né? A gente aceitar as nossas imperfeições, aceitar que a gente é incapaz, pode ser normal e pode ter uma vida incrível sendo normal, que é uma coisa que eu, por exemplo, já idealizei muito, de que pessoas incríveis são pessoas extraordinárias, especiais, que fizeram coisas incríveis. E sim, só que, cara, pensando agora, essas pessoas são especiais porque elas aceitaram ser normais em algum momento. Quando a gente aceita o nosso normal, a gente começa a parar de brigar com as nossas ideias e começa a buscar formas saudáveis de ser especial. Talvez nem seja isso, mas é o que eu gostei de interpretar. E ele compara muito a vida com a dança, né? Com o fato de você estar em uma dança. Quando você está dançando, você não tem um objetivo, não tem um lugar pra chegar. Você só tá dançando, aproveitando. E, obviamente, você vai chegar em algum lugar em algum momento, né? E a dança é mudança. Você não tem um objetivo claro, não tem onde chegar, porque você só está dançando, mas você sabe que você não vai ficar no mesmo lugar. Você vai sair do lugar. Então é a ideia de você entender que a vida é uma dança e você tem que aproveitar esse processo da dança. Consequentemente, você vai chegar em algum lugar, só que de uma maneira que você aproveita o agora, de uma maneira que você consegue dançar com a vida, aproveitar o seu normal, porque às vezes a gente acaba focando tanto em ser tão incrível assim que
parece que a vida agora não faz sentido. Nada é bom enquanto eu não for especial, enquanto eu não for incrível. E aí se a gente passa a ver a vida como o agora, como um preparatório para a vida, a gente não aproveita, a gente vai adiando a vida cada vez mais. A gente não tá aproveitando a dança, a gente tá parado esperando de alguma forma a gente ser tão incrível dançando que a gente não dança para aprender. A gente só vai dançar quando a gente for incrível demais. E levar a dança como uma coisa, o fluxo da vida, como não ser sério demais. Ser intenso é uma coisa e ser sério é outra. Então você pode ser intenso sem levar a vida tão a sério. Como se a vida fosse em linha reta, como se não tivesse nada. Se você planejou alguma coisa, aquilo ali vai acontecer certinho. A vida não é assim. E ficar olhando pro passado e pro futuro é realmente como se você já tivesse tomado a decisão de como vai ser a sua vida daqui pra frente. Foi assim, então será assim. E aí, o aqui e o agora, que é a única coisa que a gente tem, é deixada de lado. Porque a minha vida foi assim, então automaticamente ela vai seguir assim. Quando você foca no aqui e no agora, que é o que você tem, e toma a decisão de seguir a sua vida da forma que você quer, aí as coisas começam a mudar. Porque o futuro é uma folha em branco e não tem nada prescrito lá pra você. Você vai dizer como o seu futuro vai ser de acordo com o que você faz aqui e agora. E essa ideia da gente ser autocentrado, né? A gente coloca muito como ser protagonista da nossa vida, e sim, precisamos ser protagonistas, mas é uma ideia de entender o seu lugar no mundo, de que o eu não tá no centro do mundo. Eu sou protagonista da minha vida, mas eu não sou o centro do mundo. Existem muitas pessoas, muitos eus por aí, e cada um compõe uma parte do mundo. As pessoas não nasceram para satisfazer as minhas expectativas, assim como eu não nasci para satisfazer as expectativas das outras pessoas. Então a gente entender que tem essa questão do ser protagonista da sua vida, você precisa tomar rumo da sua vida e decidir as coisas da sua vida, só que entender que a gente faz parte de uma comunidade, de um todo, e que a gente precisa dessa comunidade para ser feliz, se sentir útil, se sentir que faz parte de algo. E eu vou finalizar com uma frase que é bem no final do livro mesmo, que é incrível e que pra mim fechou com chave de ouro. Portanto, dance os momentos do aqui e agora e viva intensamente. Não olhe para o passado nem para o futuro. Viva cada momento completo como uma dança. Você não precisa competir com ninguém, nem ter um destino. Se estiver dançando, chegará a algum lugar.